Há 100 anos, um grupo de empreendedores locais, em conjunto com a comunidade, reuniram-se com o objetivo de construir um hospital na região. E essa ação pioneira fez nascer a Sociedade Beneficente Misericórdia de Vila Itoupava. Na década de 20, a região da Vila Itoupava estava vivenciando um período pós-Primeira Guerra Mundial. Era uma região onde o domínio da língua germânica, da língua alemã, era muito forte. A vivência das pessoas que ali moravam era toda voltada à agricultura. A distância era o grande problema da cidade. Na cidade tinha médico. O único médico que existia na região era Blumenau, o único médico. Se a gente ficava doente, o que acontecia? Eles tinham que ser levados. Havia todo um outro contorno da via de comunicação. Chovia, era impossível. As pessoas adoeciam, não tinha carro, tinham que vir de carroça. Época de chuva foi onde que não era possível, porque os cavalos chegavam a encalhar. Muitas vezes as pessoas não chegavam vivas até aqui, porque estavam tão acometidas, o caso era tão grave, se fosse uma apendicite, fosse um ataque cardíaco. Então esses recursos não chegavam até lá. Com o passar dos anos, novos caminhos foram abertos, estradas foram pavimentadas e o que era longe ficou mais perto. Hoje, o transporte de pacientes é realizado com muito mais conforto, de forma rápida e segura. E as principais vias de acesso ao Hospital Misericórdia estão asfaltadas, evitando expor o paciente a riscos desnecessários ou agravamento do estado clínico. O hospital da Vila Itoupava começou em 1916, quando o farmacêutico Max Haufer abriu uma farmácia aqui na Vila Itoupava. Na época, ser farmacêutico ou uma pessoa que entendia na área de botica, como se chamava também, era bastante valorizado. É claro que o povo gostou demais, porque eles não tinham outros meios na época de se curar. E assim o seu Max Haufer, ele viu a necessidade de construir aqui um hospital, porque ele não dava mais conta do trabalho. Ele foi procurado demais. Ele até fazia partos. Então ele escreveu uma carta ao amigo dele que ele estudou com esse médico, Dr. Alfred Hess, e convidou ele para vir para a Vila Itoupava. E aquilo, então, logo que chega, vem a Blumenau, procura oficializar a sua documentação na área da medicina e vai clinicar na região da Vila Itoupava. Nesse meio tempo, o Sr. Haufer fez da estrebaria de vaca um consultório e uma pequena área de cirurgia, onde que a primeira operação feita, o avô do Manfred Kritzmacher fez a primeira operação de hérnia, lá naquela pequena área cirúrgica. E, naturalmente, ele sente a necessidade de formar ali algo mais concreto. Por sugestão sua, acatam a ideia de formar uma associação hospitalar para criar, então, um hospital. E nasce, assim, o Hospital Misericórdia. Então, eles fizeram uma formação de uma diretoria, como era Max Wolf, o seu Max Haufer e o seu Carlos Bauer. Eles começaram a, então, vender títulos de contribuição para poder construir. Um título na época custava 100 mil reais. 100 mil reais. Naquela época era o valor de hoje uma boa vaca leiteira. O chefe de obras era o seu Hugo Loth e os filhos dele
com ajudantes também da comunidade. Muita gente trabalhou de graça e não cobrou nada. Essa arquitetura do enxaimel, ela se dá justamente pela presença da floresta onde havia a madeira, o conhecimento da técnica da olaria e a memória cultural da arquitetura das casas de construção do enxaimel. Um século depois, o prédio Enxaimel, que serviu de berço para o Hospital Beneficente Misericórdia de Vila Itoupava, ainda mantém suas características originais. E por conta de sua arquitetura enxaimel original, em setembro de 2015, a edificação é reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional e, futuramente, vai abrigar o Museu de Saúde de Blumenau. O primeiro médico é o Dr. Alfredo Hess. Se forma em Linz, na Áustria. Os seus conhecimentos, a maneira dele tratar os doentes era assim tão sensível, tão delicado, tão dedicado também aos enfermos, que ele criou uma clientela muito grande e, ao mesmo tempo, se torna uma pessoa muito querida. Dr. Alfred Hess era, em primeiro lugar, um grande médico. Ele já veio como um grande médico, porque ele estava na Rússia, ele participou como médico do exército, e ele era um médico já bem experiente quando veio para cá. E em 1931, o Hospital Santa Isabel, através da irmã Luzianes, que estavam trazendo o raio-x para ser implantado em Blumenau, e ela convida o Dr. Hess para ir ser o médico do hospital. E isso foi um atraso para o nosso hospital, porque ele aqui, quando ele estava aqui, funcionou muito bem. E enquanto isso, o Sr. Ralph ainda sempre estava aqui como no hospital. Max Ralph, na área da saúde, ele se destaca, mas também na política. Ele foi vereador em 2 gestões, na década dos anos 20, e naturalmente deu uma contribuição muito grande para essa região da Vila Itoupava. Ele conseguia trazer médicos, mas poucos médicos aprovavam. Funcionou muito bem até que o Sr. Ralph resolveu voltar para a Alemanha. Aí o hospital, em mais ou menos 1953, 54, o hospital fechou. Fazia apenas uma década que a Vila Itoupava havia se emancipado de Massaranduba, tornando-se distrito de Blumenau. Nós estamos comemorando nesse ano os 80 anos do retorno da Vila Itoupava do distrito para a cidade de Blumenau. Uma ação feita através de um decreto pelo então prefeito, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome que eu, Bruno Hildebrandt. E a região, que era conhecida como Unter Itoupava Rega, se vê novamente sem uma casa de saúde. Porém, em 1955, os ventos começam a mudar, quando o médico Frederico Strasburger vem visitar a Vila Itoupava. Apareceu então um gaúcho de nome Frederico Augusto Strasburger e falou com o presidente e assumiu esse hospital. E ressuscitou isso, botou esse hospital para funcionar. Havia uma dificuldade muito grande em conseguir pessoal, né? E a minha esposa, apesar de não ter tido nenhuma formação neste ramo, serviu de primeira enfermeira durante os primeiros 2, 3 anos, principalmente até que nasceu o nosso filho. Meus pais vieram para cá com o hospital fechado e tiveram que comprar até roupa de cama, instrumental cirúrgico. Acho que não tinha paciente, né? Até que um dia houve um acidente e não puderam levar a pessoa ao centro. Foi atendido aqui, foi salvo pelo meu pai, foi bem atendido e aí isso aí se espalhou na comunidade e começaram a aparecer pacientes, né? Porque o Dr. Strasburger queria que funcionasse, mas como estava, não tinha jeito. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Eu estava de plantão permanente. Aí começaram a pedir para ele não sair, aí ele impôs a condição de que a sociedade voltasse a funcionar
e que construíssem um prédio novo, porque o prédio antigo estava praticamente caindo aos pedaços, chovia dentro e tal. Nós fizemos uma eleição e com essa nova diretoria começamos então a trabalhar como hoje ainda está lá. Pegamos a direção do hospital, toda a administração por conta do hospital, até hoje está funcionando assim. Eu comecei a trabalhar no hospital dia 17 de novembro de 1963, na cozinha, com a cozinheira. A cozinheira não falava nada o português e eu não falava nada o alemão, mas é que nós duas se entendia. Nós começamos a construir uma área bem grande, que ainda hoje é a área cirúrgica, só que foi totalmente modernizada. Da modesta sala de cirurgia, que outrora fora uma estrebaria, aos avanços da medicina científica moderna. Hoje, o Centro Cirúrgico do Hospital Misericórdia é referência em cirurgias de baixa e média complexidade e procedimentos estéticos. Possui 3 salas de cirurgia, sendo que 2 contam com equipamentos de tecnologia de ponta, com 2 torres de videocirurgia, atendendo pacientes do SUS, planos de saúde e particulares. Só que depois eu comecei, aos poucos, na enfermagem, porque tinha só uma enfermeira quando eu entrei lá, a dona Clara. Aí eu entrei assim de cheio na enfermagem. Fizemos a lavação mais embaixo e em cima nós fizemos, acho que eram uns 10 ou 12 quartos. Eu comecei a trabalhar no Hospital Misericórdia da Vila Itopava no dia 6 de março de 1966. Eu era responsável pelas compras de medicamento, de insumo, fazia as folhas de pagamento. Foi assim na base da economia mesmo. Não desperdiçar nada. Deus me livre se a gente pegasse uma folha de papel em branco para fazer um rascunho. Que se não tivesse feito isso, esse hospital estaria esquecido há muitos anos. A medicina se fazia, como eu já disse em outra oportunidade, com os olhos, com os ouvidos, né? E com a mão. E ele também tinha ajudantes muito bem treinadas, que ele treinou, como a Dona Maria, por exemplo, né? Nessa época, assim, eu não me imaginei que eu ia ficar tantos anos lá, né? E ela ficava fazendo essa assistência, comunicava a ele qual era a dilatação que a paciente tinha, né? Mas eu acho, assim, 5.000 partos eu cheguei a fazer. Na hora H, ele ir lá e ajudar no parto, né? Pelas minhas mãos, ou então supervisão direta minha, deve ser mais de 2.000 partos que eu assisti, que eu fiz, dos 8 ou 10.000 partos que já ocorreram desde então. Não tinha ninguém formado. O doutor Frederico pegava o carro, ele e a dona Inha iam lá para o interior, traziam as meninas de 15, 16 anos, elas moravam ali e é ele que ensinava. Depois de muitos anos é que começou a entrar, que tinha o curso, né? Parece que foi ontem que os primeiros colonos que aqui chegaram dependiam de benzedeiras e ervas medicinais na preparação de remédios caseiros. Contudo, sintonizado com a celeridade dos tempos modernos e com o aumento populacional, o serviço de pronto atendimento do Hospital Misericórdia atende situações de urgência e emergência 24 horas por dia. Utiliza o protocolo de classificação de risco da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, um moderno sistema de triagem que prioriza os casos mais urgentes. Também disponibiliza médicos plantonistas, equipe multidisciplinar, equipamentos e toda a estrutura necessária para melhor atender o paciente. O doutor Frederico colhia o sangue e eu preparava as lâminas para ele fazer o hemograma, assim, né? Tinha aquela preparação com o reagente. Eu que preparava a sala para cirurgia. Quando era anestesia geral, eu fazia anestesia geral. O exame de urina também, a gente tinha uma centrífuga que, né, centrifugava a urina
E ele depois botava na lâmina e também via no microscópio, né? O pai tinha um eletrocardiógrafo, também não era normal um clínico geral fazer eletrocardiograma e interpretar os próprios eletrocardiogramas, né? Então, por necessidade, ele acabou estudando isso aí tudo e acabou fazendo isso aí tudo também. Primeiro fazia uma injeção na veia, arnesonal, que me lembro da injeção. Aí depois botava máscara e com esse éter a pessoa respirava, né? E com isso a pessoa dormia. Era uma armaçãozinha de arame, né? Que se cobria com uma gaze e pingava éter, né? E o paciente tinha que inalar. E o pequeno raio-x que nós tínhamos funcionava 24 horas por dia o ano todo. O plantonista, ou era eu, ou era o Dr. Federico, ou eu. Estava num cinema em Blumenau, me chamam. Né? Pelo alto-falante do cinema, estou sendo chamado na Vila Itopava. Aconteceu. O pessoal vinha com dor, não tinha ultrassom, não tinha nada, né? O doutor Frederico, o doutor Celso, daí se tinha que operar, operavam, né? Eles mesmos faziam anestesia ali. Sempre conseguiu fazer esses atendimentos porque ele estava muito bem preparado. Um dos títulos que ele mais se orgulhava era o título de especialista em cirurgia geral. Nós batíamos a chapa, revelávamos a chapa, se era uma fratura, era reduzida, era novamente radiografada. Tudo isso manual, só manual. Passados mais de 100 anos, desde que o primeiro raio-x chegou em Blumenau, a radiografia convencional foi substituída pela radiologia digital, de modo que hoje os médicos acessam sistemas online para analisar os exames dos pacientes. E adequado aos avanços da medicina, o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Misericórdia conta com equipamentos que garantem precisão em exames e diagnósticos. Os serviços são prestados para pacientes do SUS, planos de saúde, particulares e também para pacientes internados com urgência ou emergência. E os exames de ultrassonografia são realizados por médicos radiologistas, especialistas em suas áreas de atuação. O Hospital Misericórdia, para Vila Itopava, para Blumenau, mas principalmente para Vila Itopava, ele é de uma importância enorme. Além de ser uma casa de saúde, ela também tem aquela perspicácia de dar o carinho e a atenção para os idosos. A maioria das pessoas que vinham no hospital não falavam o português, né? E as pessoas idosas, assim, bem que o doutor Frederico sempre falou, ele falava o alemão, né? Foi um fator muito importante do sucesso dele aqui, o fato dele falar alemão, né? Eu falo alemão no mínimo 50% do dia aqui no consultório. E isso é muito forte naquela região, onde o doente, ao chegar, ele ainda é atendido quando alguém lhe fala na sua língua maior, que seria o alemão. Então ele se sente acarinhado. Italiano também um pouco, porque vinha muita gente de Luiz Alves também, né? Mas tinha polacos que não falavam português. Aí a Maria tinha que traduzir. Ele não tinha telefone, não tinha campanha, não tinha nada. Então, quando eu trabalhava de noite, aí eu ia, quando vinha uma consulta, aí eu batia na janela. Doutor, temos eu consulta. Aí ele pegava no sono de novo. Lá eu tinha que ir de novo. Doutor, veio uma consulta. Ele vinha atender. Nunca teve a ambição de trabalhar num centro maior, porque ele gostava muito daqui, né? Ele amava a profissão dele, né? O objetivo dele nunca foi ganhar muito dinheiro ou algo assim, né? Por isso eu acredito que isso manteve ele também aqui na Vila Itopava. Se eu pudesse trabalhar, voltar lá onde eu trabalhei, eu ia voltar lá para trabalhar lá. Isso era a minha vida, isso lá.
À medida que o Hospital Misericórdia amplia a sua estrutura, mais humanizado é o atendimento a pacientes que necessitam de cuidados constantes. Por isso, o hospital realiza internações clínicas de pacientes encaminhados pelo pronto atendimento ou através dos leitos de retaguarda, via Ministério da Saúde, destinados a hospitais credenciados na região. Os pacientes são acompanhados por uma equipe de hospitalistas e, quando necessário, são transferidos para hospitais de referência. Em 2019, o hospital implantou o serviço de internação em saúde mental. O serviço é referência e atende o município de Blumenau e região, como suporte de tratamento para pacientes acometidos por distúrbios em saúde mental. Uma das coisas que mais marcavam a minha presença aqui na Vila Itupava é quando no consultório entrava o nosso presidente eterno, Dr. Helmut Dunker, entrava aqui dentro, sentava esbaforido, com aquele sotaque dele, dizendo: Celso, agora vamos fechar. Durante 15 anos, o SUS não deu um momento para os hospitais. É por isso a maioria dos pequenos hospitais, todos eles faliram. O hospital é uma instituição filantrópica, mantida por doações. Os valores vêm de alguns repasses estaduais e federais e dos serviços prestados por convênios e particulares. Além disso, a Prefeitura de Blumenau repassa mensalmente o valor de R$ 55 mil para ajudar nas despesas. Mesmo assim, o orçamento não fecha e o déficit mensal do hospital chega a R$ 55 mil. Então nós reuníamos, os médicos com a diretoria, com o pessoal paramédico todos, fazíamos um esforço coletivo e conseguíamos empurrar com a barriga mais um mês, 2. Nós não falimos porque a dona Neuza, eu e o Dr. Strasburger, nós aguentamos isso até o último. A cada ano surgem novas tecnologias para substituir ou complementar as anteriores. E graças a essa evolução na tecnologia da saúde, o Hospital Misericórdia da Vila Itoupava vive uma nova fase administrativa. Nesse sentido, a partir de 2017, o hospital implanta definitivamente o sistema TASI na gestão hospitalar. Essa plataforma permite que as informações essenciais do paciente sejam compartilhadas entre médicos, enfermeiras e membros das equipes multidisciplinares. E além do prontuário do paciente, o TASI também realiza a gestão de suprimentos, compras e contratos, contabilidade e controladoria, planejamento estratégico, entre outros. Eu, Dr. Strasburger, nós notávamos que o nosso movimento aumentava da localidade da Itupava Central. Eu sempre atendi Itupava Central, Luiz Alves, Massaranduba, Pomerode, porque nós estamos situados geograficamente numa região onde tem muita gente que uma porta da casa dá para Blumenau e a outra porta abre em Massaranduba. E aí um dia, eu, com a diretoria e com o administrador, sentamos e vamos discutir esse caso. Porque a Itupava Central está crescendo muito rápido e nós temos que ter um hospital maior. No pronto-socorro, às vezes, aquela entrada bonita que nós fizemos ali, nem sempre é assim. É uma fila. Agora, o motivo, talvez no Hospital Santo Antônio, ou no Hospital Santa Isabel, ou Santa Catarina, o volume de serviço lá é tão grande que a espera lá é maior do que aqui. Então nós começamos a fazer o projeto e também já em 2008 nós começamos já a construir. Recebemos os primeiros 700 mil reais através do governador para a construção daquela área. E chegamos a 4 milhões na época. Esse dinheiro veio e o prédio ficou pronto. Estamos pensando em chegar a 1000 cirurgias por mês.
com a nova área. Com a conclusão da nova ala, o Hospital Misericórdia de Vila Itoupava, em 2020, disponibilizou 100 leitos para atender casos de baixa e média complexidade de Covid-19. Na pandemia foi fundamental nesse processo de estratégia que nós construímos para superar a pandemia na cidade de Blumenau. E em breve, a nova ala possibilitará internações de longa permanência, ampliação do centro cirúrgico e aumento de cirurgias realizadas e suas complexidades. Então nós resolvemos fazer dessa área de Enxaimel um museu. Esse sentimento de preservar essa memória da saúde, da medicina, é de uma importância inestimável. Penso que é fundamental para a gente poder retratar um pouco dessa história dos 100 anos do Hospital da Vila, a importância dele para a Vila Itoupava, para Blumenau, para toda essa comunidade. E para isso nós temos que reformar ele todo novo. Através desse museu que se pretende fazer, a história da medicina, ela possa representar aquela região e também relembrar as pessoas que ajudaram a fazer essa história. Que esse foi o meu sonho. Eu nunca pensei de chegar a 56 ou 57 anos de presidente. Eu me sinto orgulhoso com aquilo que nós conseguimos fazer. É claro, não foi eu como presidente que fiz isso. Isso todo o nosso conjunto da diretoria, junto ao Conselho Fiscal. Todos nós ajudamos para chegar lá onde que nós estamos. Isso foi uma obra que não só eu posso ter orgulho, como todos nós da diretoria podemos se orgulhar disso. E futuramente, vamos fundamentar, nome por nome, quem estava nessa diretoria. O Hospital da Vila Itoupava não atende mais só a Vila Itoupava, como no início da sua fundação, que ele atendia essa comunidade do seu fundador, do primeiro médico. Ele expandiu, cresceu, tem uma estrutura hoje fantástica de leitos e hoje atende Blumenau e região nas pequenas cirurgias e, além disso, é apoio para em situações onde nós precisamos de leitos de enfermaria para complementar os hospitais da região central da cidade de Blumenau. E é fundamental essa equipe, esse trabalho e essa dedicação em prol da saúde e do cuidado da população de Blumenau e, claro, dentro de Blumenau, a Vila Itoupava. Neste ano em que o Hospital Misericórdia de Vila Itoupava comemora 100 anos de história, deixa um legado imensurável para toda a comunidade do Vale do Itajaí. Uma história que ultrapassou fronteiras do idioma. Uma história escrita pela empatia de ouvir pessoas. Uma história que nunca perdeu a esperança pela vida e pelo ser humano. Hospital Misericórdia e a vida, caminhando juntas.